Bom dia a todos. Meu nome é Marcos. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de gestão de mudança em ambientes corporativos. E o nosso objetivo aqui é dividir um pouco da experiência que nós tivemos com a implantação de sistemas de gestão de mudanças em ambientes de grande porte. Inicialmente, essa apresentação era para ter vindo, além da MT4, o nosso cliente também viria junto, mas de última hora foi negada a autorização para ele comparecer conosco. Ainda assim, nós conseguimos trazer alguns dados qualitativos e algumas coisas quantitativas que não comprometam muito o sigilo do projeto. Porém, acho que já tem bastante coisa aqui para a gente conversar e compartilhar com vocês de uma experiência bastante interessante. Apenas como para vocês conhecerem um pouquinho da MT4, eu trabalho na MT4, sou um dos fundadores da empresa, a empresa tem 12 anos, é uma empresa 100% nacional, nós temos aproximadamente 50 pessoas na nossa equipe e o foco da nossa empresa é a automação de redes, monitoramento, gerência e sistemas para operação de redes de dados. Os nossos principais clientes são clientes do mercado financeiro e as nossas áreas de atuação principal, as nossas soluções são na área de gestão e operação de balanceamento de cargos centralizado, cofre de senhas, a gente tem uma solução nacional para isso, principalmente por conta dos problemas de segurança que apareceram aí recentemente com as empresas, com a questão da NSA e espionagem americana, auditoria de mudanças em rede e syslog. Tá? Esse é o foco nosso de atuação. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho o contexto desse projeto. Eu vou tentar falar um case aqui, sem falar quem é o cliente, mas trazer as informações para vocês mais importantes. Tá? Bem, nós atuamos na área de automação de redes, de projetos de auxílio no monitoramento, gestão e operação de redes de dados. Então, o nosso foco é roteador, switch, firewall, principalmente. As demandas recentes de melhorias de processos, né, e aí a gente pode pensar demandas de segurança, que são focadas principalmente na disponibilidade de infraestrutura, disponibilidade do serviço aos usuários, a parte de rastreabilidade, saber quem fez, o que foi feito na minha rede, quando foi feito, como foi feito, quem autorizou essa mudança, são aspectos de governança que têm se tornado cada vez mais necessários e exigidos. Não só pelas boas práticas, como, por exemplo, recomenda o ITIL, onde as empresas, à medida que vão crescendo as suas estruturas, procuram se enquadrar nesses frameworks, nesses modelos de trabalho, ou pelo menos seguir as melhores práticas, mas também por enquadramentos regulatórios. Você tem padrões industriais, por exemplo, o PCI, que é o padrão das indústrias de cartão de crédito, que obriga todas as empresas que fazem tratamento de dados de cartão de crédito, transações financeiras envolvendo cartão de crédito, seguir um determinado critério na hora de fazer mudanças. Então, esses aspectos fizeram com que nós chegássemos aqui a um convite para fazer um sistema de auditoria de mudanças de rede. Então, quando esse projeto começou, nós começamos com o seguinte objetivo: eu preciso de um sistema que audite 100% das mudanças que ocorrem na minha rede. Ou seja, qualquer mudança de configuração num switch, num firewall, num roteador, ou num balanceador de carga, num hub, qualquer ativo da minha rede tem que ser auditado. Tá? Isso foi uma demanda de PCI, e esse ambiente que nós estamos trabalhando, ele era restrito à parte do ambiente que deveria se submeter à regulamentação do PCI. Ou seja, esse nosso cliente, ele disse, olha, eu quero auditar 100% das mudanças por conta de uma demanda regulatória, porém limitado ao meu ambiente de PCI. Ou seja, são firewalls, switches, roteadores que estão na minha parte transacional de transações de cartão de crédito. Tá?
qual é o cenário do ambiente que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de aproximadamente 7.800 ativos de rede, espalhados em 10 localidades diferentes, no Brasil e no exterior. Tá? Tenho aproximadamente 270 profissionais que trabalham 24/7 operando essa rede. Tá? São 550 mudanças de infraestrutura por mês, num ambiente que é bastante complexo, sendo que aproximadamente 30% das mudanças são mudanças de alta complexidade, 40% de média e 34% de baixa complexidade. Tá? Projeto, este cliente ele já tinha iniciado a implantação do processo de gestão de mudança do ITIL, já fazia parte do PCI, de auditorias de PCI. Tá? E todo o processo de auditoria deste cliente era feito por amostragem, ou seja, periodicamente ele recolhia algumas mudanças que foram feitas na rede e fazia o rastreamento dos documentos, das informações que eram pertinentes àquela mudança, quem era o usuário que fez. Mas, quando você imagina que um parque desse tamanho, né, com 550 mudanças por mês, essa amostragem ela acaba fazendo com que as pessoas que fazem essas mudanças saibam que é muito difícil de você acompanhar quem fez qual mudança. Tá? Então, isso acaba sendo um tipo de monitoramento ou de auditoria da rede que não inibe a ação de pessoas mal intencionadas ou de processos imperfeitos. Tá? Então, a primeira fase do projeto, e eu vou passar para vocês aqui 2 momentos, a fase inicial, que é a fase focada em auditoria, depois eu vou falar da segunda fase. Tá? Foi focada na auditoria. Então, o nosso objetivo, como eu coloquei para vocês, era fazer a auditoria de 100% das mudanças realizadas na rede no ambiente PCI. Dentro daquele parque, nós tínhamos aí aproximadamente 10% daquele parque era um ambiente PCI. Tá, ok? Então, nós começamos com um parque aí de aproximadamente 800 equipamentos para auditar, entre firewalls, roteadores e suítes. E o nosso escopo inicial do projeto ele consistia... Como é que a gente imaginou? Né? Como é que nós podemos resolver o problema da auditoria nesse ambiente? Como é que eu vou fazer para auditar uma mudança? Para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer ali o que a gente está apontando, que é um registro padronizado das mudanças. Então, para eu poder auditar, eu tenho que saber o que era previsto ser feito e quais... pegar todos os comandos que foram realizados e comparar se o que estava previsto era compatível com o que foi realizado. Ok? Quando nós começamos esse projeto, os usuários, nós fizemos uma entrevista com os usuários, com as equipes que trabalhavam nesse ambiente, e o que a gente constatou? Que o processo de governança ele era feito de que maneira? Ele já era implantado, já seguia o modelo ITIL, porém ele era feito através de formulários e planilhas e documentos em Word. Então o usuário chegava lá, fazia o planejamento da mudança dele no documento Word, submetia para um comitê, esse comitê autorizava, ele ia lá, passava isso para um executor e esse cara fazia a mudança. O que acontece? Esse processo de você formalizar uma mudança, sendo feito em planilha, sendo feito em Word, significa que a pessoa que faz, ela tem uma flexibilidade muito grande. Ela pode escrever o que ela quiser ali. Geralmente o comitê vai olhar de aprovação, vai olhar para essa mudança com um aspecto um pouco mais geral, ninguém vai ler aquelas configurações que estão ali. A pessoa que está fazendo o projeto não vai detalhar com tanta precisão, e quando chegar no momento da execução, eventuais imperfeições que tenham nessa mudança, fica a cargo do executor corrigir ou apontar as diferenças. Mas, sendo feito isso manualmente, acaba sendo muito flexível para que pequenas imperfeições, para que alterações do processo sejam descartadas, uma vez que toda vez que você tem um processo feito manualmente, você ficar corrigindo esse processo faz com que todo mundo que está envolvido no processo tenha mais trabalho. Então, quando a gente imaginou, bem, se a gente automatizar esse processo, se nós colocarmos todas essas mudanças dentro de um sistema padronizado,
a gente vai perder essa flexibilidade. Para o usuário que está na ponta, o que vai acontecer? Ele vai deixar de ter aquela flexibilidade que tinha na hora do Word, alguns erros que ele poderia cometer ou algumas liberdades que ele tem deixam de existir, e esse negócio vai ficar insuportavelmente chato. Então, o nosso desafio, quando nós começamos, e a nossa maior preocupação é, na hora que a gente implantar isso, será que aqueles 270 usuários que atuam nessa rede vão achar que o processo piorou, ficou melhor? Será que eu consigo implantar um processo de gestão de mudança na prática, que seja capaz de fazer a auditoria, de fato, levando algum benefício para o usuário? E, no final, eu quero perguntar para o usuário, você prefere com ou sem o sistema de gestão de mudança? Então, nós tínhamos isso muito em mente. Como é que nós vamos fazer para resolver essa questão, sabendo que, naturalmente, o engessamento do processo traz uma dificuldade para o usuário, porém, o que eu poderia oferecer para ele em troca, para que, no final, não fosse apenas um controle obrigatório, mas algo que gerasse um benefício no seu dia a dia. Então, a gente ficou muito com essa preocupação. Tá? Então, como é que nós fizemos esse projeto? Qual foi a solução que nós encontramos? Nós imaginamos o seguinte, bem, todos os ativos de rede, eles possuem um sistema de auditoria de configurações, onde todas as configurações dos dispositivos de rede podem ser centralizadas em algum ponto. Então, nós utilizamos uma integração com um produto da Cisco, que é o ACS, né, via Tacax, e começamos a coletar os logs de todos os dispositivos da rede através desse ponto de centralização, que é o ACS. Na sequência, nós fizemos um descritivo, nós começamos a trabalhar, a partir dos modelos de documento que eles tinham, qual seria o modelo que nós poderíamos colocar no sistema para a descrição das mudanças. Então, como eu, ao fazer uma mudança na rede, deveria descrever essa mudança para que ela pudesse depois ser comparada com os logs. E como eu quero robotizar, eu não posso fazer descrições subjetivas, eu tenho que fazer sequências de comandos. Né? Isso já era uma prática que o cliente tinha, de fazer isso dentro dos documentos e formulários, porém não era auditado. Então, nós pensamos, estruturamos uma mudança com padrão, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, geramos uma base onde eu vou ter todos os logs que vêm da rede de mudança, todas as mudanças que foram planejadas. Em vez dele ter um documento Word, ele vai preencher uma estrutura dentro de um formulário. Eu vou ter um sistema de comparação dessas duas coisas e vou chegar no final nos desvios das mudanças, que era o nosso objetivo inicial, auditar as mudanças realizadas na rede. Então, para isso, eu preciso que os usuários coloquem as suas mudanças na rede num padrão, num determinado modelo, recebo os logs de todos os equipamentos, diversos fabricantes, numa outra base, e comparo isso de maneira robotizada. E, por fim, isso, toda vez que eu tivesse um desvio entre o que estava previsto na mudança e o que foi, de fato, executado, nós abriríamos um processo eletrônico que iria para o executor dizer, executor, por que a mudança que você fez não corresponde ao ambiente, ao que estava previsto? E, ao mesmo tempo, para um auditor, se ele assim o fizesse, ver o que estava acontecendo na rede. Por que aquelas mudanças tinham fugido do que tinha sido aprovado no comitê? Lembrando que toda mudança num ambiente estruturado de governança, ela passa antes por uma aprovação do comitê, envolvendo risco, possibilidade de indisponibilidade, complexidade da mudança. Ok? Tá. Então, apenas para a gente ilustrar um pouquinho, eu tinha aqui um laser pointer aí que não sei se está por aí, mas, bem, vamos lá. Esse aqui é um modelo de descrição de uma mudança. Aqui, vai atrapalhar a câmera ali um pouquinho, né? Esse aqui é um formulário da primeira versão que nós fizemos, onde eu tinha, para cada projeto que eu fazia, um código, um título, um estado atual, um projeto macro. Eram campos de cabeçalho, né? Se era um projeto estruturante, que envolvia a inclusão de algum equipamento na rede, porque eu vou tratar diferente quando eu incluo um equipamento na rede, de quando eu simplesmente mudo a configuração de um equipamento existente. Tá? O número da mudança dentro do framework corporativo, qual era o código, quais eram os arquivos de documentação que estavam envolvidos, os dados do solicitante.
Aqui, algumas recomendações também que tem dentro de frameworks como o do ITIL, né? Qual é o impacto do negócio, qual é o risco de fazer, o risco de não fazer. Então, todas essas informações são informações praticamente cabeçalhos de uma mudança. Não me dizem a respeito do aspecto técnico da mudança, isso tudo. E, portanto, elas me servem para eu saber mais ou menos quem fez o que em algum momento, mas não me permite que eu audite uma mudança automaticamente. Bem, aqui a gente já começa a entrar no que nós chamamos do item de configuração. Dentro do ITIL, você vai ver que toda mudança ela toma efeito quando ela afeta alguma coisa que nós chamamos de um item de configuração. Então, dentro dessa infraestrutura, cada ativo ou cada elemento da rede é o que nós chamamos de um item de configuração que está sendo modificado. Então, aqui eu já começo a ter uma descrição da mudança que está sendo feita no ambiente, já com um aspecto mais técnico. Ou seja, eu saí daquele ambiente de governança um pouco mais corporativo, onde eu descrevi, essa é uma mudança, eu vou reconfigurar o switch para poder habilitar aqui uma porta para um serviço novo para tal área de negócio, para um detalhe mais técnico. Eu estou descendo um pouco na qualidade técnica da informação que eu anexo a essa mudança. Então, nós temos aqui o ativo de rede, que estava sendo alterado, a descrição desse ativo de rede, o tempo estimado para a execução. Então, quanto tempo eu levo para fazer essa mudança? 45 minutos? 15 minutos? Qual é o tempo estimado de retorno? Ou seja, se alguma coisa der errado, quanto tempo eu levo para fazer o retorno dessa operação e voltar ao ambiente, ao estado original? Data sugerida de início, data final, e essa data e essa hora ela é importante, porque na hora que eu fizer a comparação dos logs, eu vou usar um pouco essas referências aqui. Tá? E aqui eu começo a colocar os comandos que eu vou executar. Ou seja, o projetista tem que me descrever em cada elemento de rede qual é a sequência de comandos que ele vai usar para fazer a mudança naquela rede. Naturalmente, fazer isso envolve um pouco mais de estrutura, envolve um pouco mais de planejamento e qualidade de entendimento do ambiente que você está, uma vez que na fase de planejamento da mudança, que é essa fase em que nós estamos, quando nós estamos descrevendo a mudança, e aqui eu estou botando os comandos de ida, os comandos de volta em caso de falha, eu preciso me dedicar a fazer esse projeto com qualidade. Por quê? Num ambiente de mudança estruturada, o primeiro passo tem o projetista que faz o projeto da rede, da mudança na rede, tenho o comitê que aprova essa mudança, e quando ela aprova essa mudança, ela está aprovando uma mudança específica, clara, definida, não é uma mudança mais ou menos, olha, eu vou subir uma porta de um switch. Não é uma porta do switch, é qual a porta do switch você vai subir, qual é a velocidade em que essa porta vai ficar configurada, quem vai fazer essa alteração, que horas vai ser feita, qual é o impacto do negócio. Eu preciso descrever em detalhes, porque se não fizer isso, significa que o comitê está aprovando uma mudança que ele não sabe exatamente o que é, o usuário que está implantando não se planejou adequadamente para fazer isso, e eu estou aumentando o risco de uma indisponibilidade dentro do meu ambiente. Então, e a gente sabe que hoje, uma das grandes causas de indisponibilidade nos ambientes corporativos são as datas, sempre o dia seguinte do release, né? As empresas se organizam para ter datas, janelas de release, e aí naquele dia do release você tem a opção de mudanças no ambiente, ambientes complexos sempre sobram algumas rebarbas, e aí no dia seguinte você tem a equipe de operação sempre correndo atrás de resolver alguns problemas que ficaram depois das janelas de release. Por isso a importância de você realmente planejar bem a sua mudança. E nesse sentido, essa estruturação ela vai forçar com que você preencha detalhadamente a mudança que você vai fazer. Tá bom? Além disso, vai permitir que eu consiga fazer a auditoria disso. E aqui eu vou mostrar um pouco o produto final desse trabalho, que é a tela de auditoria. Então, vamos entender que eu coloquei uma mudança planejada, estruturada naquele formato. Okay? Aqui eu já tenho todos os logs que vieram dos equipamentos, e esse aqui é um exemplo onde eu mostro as linhas em cinza, linhas em branco, são linhas que alteram configurações, linhas em cinza são linhas que apenas são consultas,
né? E aqui eu tenho que pensar que quando eu faço a comparação dos logs que vêm de um sistema de log com a mudança que eu planejei, eu vou trabalhar na transformação desses dados dos dois lados. Eu recebo os logs, faço uma pré-transformação desses dados para deixá-los num formato adequado para comparação e pego essas mudanças e faço uma tradução também. Porque quando eu estou descrevendo a mudança, eu, o usuário, não uso exatamente a mesma sequência, exatamente como vêm os comandos na hora que estão no log. Então, eu tenho que fazer a tradução. Ó, o que eu estou planejando é assim, eu traduzo para um formato, recebo o que vem dos logs, traduzo para outro formato. E aqui é um pouco disso, quando eu vejo que as linhas em cinzas vão ser desconsideradas do ponto de vista da análise. E isso é configurável. Okay? E aqui vem, nessa tela, está um pouco claro, mas imagino que a gente consiga ver, eu tenho um exemplo de uma sequência de comandos que vieram do equipamento e a configuração que era esperada. E eu posso ver aqui nessa linha, nesse exemplo, que eu tinha a expectativa de fazer uma alteração aqui no IP que era final 25 e eu fiz no 27. Por que eu fiz no 27? Não sei. O importante é que isso seja claro. Não tem problema cometer o erro, mas eu tenho que registrar o erro, eu tenho que saber. Foi o projetista que projetou errado? Por quê? Porque a documentação ela não está adequada, ou ela não está correta, ou ele cometeu um engano no projeto. Ou não, ou foi o executor que, no momento, em vez de digitar 25, digitou 27, fez essa alteração. Tá? Então, aqui é o produto final dessa parte de auditoria. É quando eu consigo comparar os logs e gerar um indicador dizendo, olha, fiz tantas mudanças, as mudanças previstas eram essas, e o que aconteceu de fato foi esse. E a partir de um processo que vem na sequência desse, eu consigo identificar a causa raiz dessa não conformidade. Okay? Aqui, mostrando uma tela onde eu posso justificar, então o auditor ele viria aqui e colocaria a justificativa, e a importância disso é que depois eu vou rastrear, o auditor, o executor, ele vai justificar por que as coisas não bateram, e isso vai me gerar os indicadores que eu preciso para saber por que a minha mudança não está acontecendo conforme o planejamento. Um resultado interessante desse trabalho foi o seguinte. Essa tela, eu botei essa tela aqui, que é uma tela de busca. O que faz essa tela? Ela permite que eu busque, a partir de qualquer informação da configuração, por exemplo, um IP, eu consiga saber quais são as ocorrências desse IP. Seja um IP de gerência, por exemplo, o que eu mudei nesse IP de gerência? Então, eu consigo buscar todas as mudanças que eu fiz. Mas, mais do que isso, eu consigo buscar quais foram as linhas de comando que foram executadas em todas as mudanças que eu fiz envolvendo esse IP. Isso aqui é meio óbvio, né? Parece que é meio óbvio. Se eu estou fazendo um cadastro de todas as mudanças, eu vou chegar aqui, vou fazer uma busca dentro dessas mudanças, isso tudo. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque quando nós começamos a implantar, nós não sabíamos direito como é que ia ser a reação dos usuários no final do processo. O que aconteceu? Essa tela foi a grande diferença do projeto, porque a auditoria em si, ela não deixa de ser uma chatice para o usuário que está fazendo a mudança. Ele, no final, está fazendo a mudança, não quer que a coisa dê errado, faz uma mudança num script, aí ele tem que justificar, fica carimbado o nome dele que ele mudou, ou fica carimbado o nome do projetista porque ele fez uma configuração errada, e isso acaba sendo um pouco chato, de fato, embora tenha trazido resultados interessantes, porque obriga o usuário a ter um compromisso um pouco maior na hora que está fazendo a mudança. Porém, essa tela aqui, ela foi muito interessante, porque a partir disso, nós tivemos ganhos bastante interessantes na área, no momento de resolução de problemas. Então, o fato de eu ter todos os documentos padronizados e conseguir fazer uma busca, trouxe um ganho na área de suporte muito interessante. Por quê? Agora eu posso rapidamente localizar qualquer informação envolvendo um IP, um ativo de rede, qualquer mudança que foi feita, rapidamente, sabendo que todas as mudanças estão lá. Então, eu passei a ter um ponto central de todas as minhas mudanças dentro de um modelo estruturado e poder consultar isso se mostrou um ganho muito interessante. Tá? Então, era algo que a gente não imaginava que fosse ter esse benefício e teve. Então, quais foram os resultados que nós observamos no início do projeto, né? Primeiro foi a reclamação de interface e adaptação. Quer dizer, o Word era bem mais flexível, o sistema não é flexível, né? Então, formalizar a mudança é um pouco mais complicado. Eu tenho que
o sistema não tem tolerância, você tem que preencher os campos que você tem, o aumento no tempo da criação da mudança. Então, antes eu fazia num Word, fazia do meu jeito e estava tudo certo. Agora eu tenho que percorrer todos os passos do sistema, reclamação de excessos de e-mail, porque com o processo robotizado, a cada 24 horas eu audito todas as mudanças que foram feitas na rede. E cada um que violou uma mudança, e aí não foram poucas, tinha que ir lá justificar. Então o sistema ficava lá, no nome dele, você tem que justificar por que a mudança que você fez não corresponde ao que estava planejado. Tá? Com a implantação do sistema de governança corporativo, no meio desse caminho, a gente não tinha um ambiente corporativo de gestão de mudança. Então, quando esse cliente implantou esse ambiente de governança corporativo, houve uma redigitação. Uma parte do que estava sendo feito no nosso sistema, pelo menos do controle administrativo da mudança, passou a ser feito lá. Então, isso também não foi muito bom. Tá? Então, aqui, e o excesso de e-mails também, que, como todo o sistema interagia com as pessoas com e-mails, avisando, a sua mudança não está, ele emitia alertas, isso também foi uma coisa. Então, esses foram os resultados ruins do projeto. Porém, que envolveu a adaptação dos usuários. O primeiro ponto foi para o cliente. O cliente, a partir do momento que tem isso, ele passa a ter as mudanças auditadas e a empresa passa a atender a regulamentação. Segundo, eu passei a ter um histórico detalhado de tudo que estava previsto versus o que foi realizado. Indicadores objetivos, eu consigo saber precisamente quantas mudanças eu fiz, quantas deram certo, quantas não deram certo, qual foi a causa raiz, ou aonde aconteceu o problema dessa mudança. Tá? A facilidade de localização das configurações, que é esse item que eu comentei com vocês, isso trouxe um resultado fantástico para o projeto. Todos os usuários que colocavam as mudanças no sistema, eles achavam muito ruim colocar no começo. Depois se adaptaram. Mas logo que começaram a colocar, e você passa a ter um repositório centralizado, e todos eles eram usuários que precisam, em algum momento, participar de uma atividade de suporte, ele tinha lá o registro. Então, a atividade de suporte dele diminuiu de tempo e facilitou. Então, isso foi, talvez, o maior benefício que nós tivemos nessa primeira etapa. Redução do tempo de suporte, ou seja, como eu tenho tudo num lugar claro e posso buscar rapidamente as mudanças que foram feitas, quando eu tenho que tomar uma ação de suporte, eu consigo localizar rapidamente quais as mudanças que geraram impacto na rede. Tá? Naturalmente, auditar as mudanças e carimbar o nome de cada um em cada coisa que foge da conformidade, acabou trazendo também, deixando os usuários mais atentos. E isso, com o tempo, mostrou o número de redução de erros, tanto de projeto quanto de redução de erros de execução. Tá? Durante a auditoria, também, agora não tinha mais um monte de documento, eu tinha que ficar pesquisando e-mails ou diretórios para achar as mudanças, basta que o auditor chegasse lá e tivesse acesso ao sistema. Tá? E também a padronização para todo o ambiente. No início, eu comentei com vocês que esse ambiente era para 800 equipamentos, aproximadamente, que era 10% do parque. E aquela linha verde ali, que é a facilidade de localização das configurações realizadas, por isso que eu botei aquela tela da busca, ela se tornou tão interessante e um benefício tão real para os usuários do dia a dia, porque se numa ponta eu faço um projeto por mês, durante a semana eu dou suporte muitas vezes, e eu preciso saber o que está acontecendo no ambiente. E através desse recurso de busca dessas mudanças, sabendo exatamente o que foi mudado, quem mudou e que horas mudou, isso trouxe um benefício. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Vamos subir o parque inteiro. Então, a gente passou de 800 ambientes, de 800 ativos auditados para 7.800. Depois de mais ou menos um ano de trabalho, a gente passou um ano todo rodando esse sistema com aproximadamente 8.000 ativos de rede dentro do ambiente. Então, isso, para nós, foi um resultado muito interessante, porque o resto do ambiente, quer dizer, os 90% dos equipamentos do ambiente, não eram obrigados a ter esse tipo de auditoria, e os próprios usuários chegaram à conclusão de que o dia a dia deles ficava mais fácil, apesar de ser mais chato fazer uma mudança, na hora de fazer o suporte, de rastrear, de ter tudo num lugar só, resolvia outros problemas deles. Então, aquela preocupação que a gente tinha de não só fazer a parte chata, ou seja, de gerar um benefício para os usuários, que não fosse apenas a empresa atender a regulação, a gente conseguiu atingir. Okay? E aqui um outro detalhe também, uma observação, que quando entrou o sistema corporativo do cliente, nós observamos também que esses ambientes, esses frameworks corporativos para gestão de mudança, eles acabam trabalhando as mudanças num alto nível, de modo que
nós não conseguimos fazer um detalhe técnico, a governança técnica dos itens de configuração mesmo. Nós conseguimos ver a mudança macro. Tá? Então, isso também foi uma coisa. Ainda tenho mais alguns minutos aqui, né? Quanto tempo tem? 10. Tá. Eu vou passar aqui. Bem, então eu comentei com vocês a primeira fase, que era fazer a auditoria. Ou seja, eu queria conseguir registrar todas as mudanças na rede, fazer a auditoria dessas mudanças e apontar os gargalos e os problemas. E disse para vocês que isso começou de uma maneira um pouco chata, mas depois o benefício de ter tudo num lugar só e todo mundo usar essa base fez com que eles ampliassem de um parque pequeno para um parque total da rede, mesmo não tendo necessidade de usar. Tá? Bem, aí nós passou 2 anos usando esse sistema, nós passamos para uma fase 2. Eles pensaram, bem, se eu já tenho todas as mudanças, eu quero mudar. Eu quero fazer a governança de todas as etapas da mudança. E aí nós entramos numa segunda fase do projeto, que foi a fase de workflow e template. Na primeira fase, eu simplesmente registrava a mudança, pegava os logs e comparava. E eu tinha uma base com todas as mudanças. Agora não. Agora eu quero fazer o controle da mudança desde a solicitação, passando pelo projetista. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho isso aqui. Antes, deixa eu só colocar, né? Então, nesse sentido, a ferramenta deixou de ser uma ferramenta de auditoria de rede para ser realmente uma ferramenta de gestão de mudança com um escopo bem mais amplo que faz auditoria. Antes era uma ferramenta de auditoria que eu usava na gestão de mudança, agora ela é uma ferramenta de gestão de mudança que faz auditoria. Tá? Então, a gente teria, nessa fase, uma melhoria na descrição das mudanças, a gente ia ampliar um pouco aquele modelo de descrever a mudança, aprimorar alguma coisa. Nós acrescentamos nessa fase a biblioteca de templates, ou seja, quando eu vou fazer uma mudança na rede, eu tenho uma biblioteca agora com todos os templates de mudanças que eu posso fazer, pré-aprovadas ou não, e eu, em vez de ter que ficar digitando e lembrando todos os comandos, eu ia na biblioteca e buscava. Eu quero uma mudança aqui para dar um shut numa porta, por exemplo. Tá? Integração com o sistema corporativo, como eu falei na primeira fase, o ambiente corporativo entrou com o sistema de gestão de mudança paralelo, que fez uma sombra no sistema de auditoria, e aí nós integramos para que não houvesse mais redigitação. O fluxo completo da mudança, o planejamento de execução, que também foi outro aspecto, nós agora passamos a controlar o planejamento da execução. Antes eu só registrava como era executado, o software não sabia. Agora nós passamos a entrar no mérito de como isso era executado. Se eu tenho 10 ativos, um num prédio, outro em outro, o software sabe o que está sendo feito, quando está sendo feito em cada etapa, e eu passo a fazer o planejamento da mudança dentro do próprio sistema. Okay? Então, o novo fluxo era o seguinte, eu tenho aqui o solicitante, que antes eu não tinha no sistema, ele entra no sistema para fazer a solicitação da mudança, essa mudança vai para um projetista que faz todo o projeto da mudança usando templates que estão no sistema. Tá? Tenho, a partir daí, o controle de qualidade, que foi uma etapa nova que foi adicionada ao processo, ou seja, eu tenho uma equipe que faz a validação das mudanças antes delas serem executadas, e aqui, para o tipo de ambiente que a gente está trabalhando, cada incidente que eu tenho após uma janela de mudança tem um impacto financeiro muito grande. Por isso, justifica essas etapas. O executor, que entra no final, recebe as mudanças num padrão estruturado, aplica na rede e, por fim, os logs vão para um sistema onde o auditor pode acompanhar tudo que está sendo feito. Tá? Aqui, eu tenho aqui um exemplo de configurações com templates, e aqui mostrando um avanço que nós tivemos, que foi as mudanças de configurações, elas têm uma biblioteca, e eu posso dizer, se eu quero usar um script exatamente na íntegra do que estava na minha biblioteca de configuração de um ativo, então, por exemplo, roteador, quais são as configurações que eu posso fazer? E ali, com o tempo, eu posso ir incrementando essa biblioteca. Eu escolho se eu quero ou não usar esses templates. E se eu não usar o template, se eu partir de um template pronto de mudança na rede que já foi aprovado pela equipe de qualidade, ou seja, para fazer esse comando aqui, eu tenho essa configuração, ela já foi pré-aprovada no comitê, você pode executar quantas vezes você quiser, que eu não preciso controlar a qualidade, porque você está partindo de um template. Por isso que eu mostrei ali que você tem utilizar apenas o template. Se eu marcar não, o que vai acontecer? Alguém alterou uma configuração de uma biblioteca, então ela precisa ser de novo verificada a qualidade para aquele processo. Tá? E ali eu tenho um script que vai. Aqui mostrando também, nós criamos uma máscara, onde você pode criar quantas configurações você quiser do seu ambiente, você vai configurando os comandos e comandos de retorno,
E quando o usuário vai preencher esse script, na verdade, o sistema lê essas configurações dessa máscara e monta um formulário para ele preencher. Então, eu não preciso mais saber a sintaxe dos comandos para usar os templates. Basta que eu ponha essa máscara e o sistema mostra um formulário. Se for um campo IP, ele vai validar se aquilo é um IP válido, então ele não me deixa botar um IP com um final 256 ou um número que não faça sentido, e assim por diante. Okay? Também passamos a ter nessa fase todas as interações do projeto dentro, tá, disso. Algumas mudanças de usabilidade que foram interessantes, e aqui nesses sistemas de gestão de mudança, a troca de e-mails é um problema que a gente observa grande. Então, volume grande de e-mails. Integração com o sistema corporativo. Também as mudanças sendo feitas todas dentro de um calendário que estava integrado ao ambiente do cliente. Então, eu não posso colocar uma mudança fora de uma janela, eu sei os SLAs, o sistema não deixa eu entrar fora dos SLAs disso. Tá? Outro item interessante também, nós disponibilizamos um painel para a área de operação. Ambientes complexos, você tem uma área de operação 24/7. O que essa área faz? Fica olhando lá para o monitor para ver as luzinhas verdes e vermelhas, toda vez que tem vermelho, ele começa a fazer uma atuação no ambiente. Só que quando eu tenho uma janela de release, e eu tenho muitos equipamentos, naquela janela de release, alguns equipamentos estão sofrendo alterações. E é natural que as luzinhas fiquem vermelhas naquele momento. Então, aqui, a gente conseguiu disponibilizar, sempre em tempo real, todas as mudanças que estavam acontecendo online para o ambiente de operação, para que eles não tivessem falsos positivos. Ou seja, eu não estou atuando ou vendo um alarme tocar de algo que eu não sei que está acontecendo. Eu sei exatamente que horas está acontecendo a mudança. Essas coisas parecem um pouco, quando a gente fala, parece óbvio, mas quando você leva para uma escala desse tamanho, você tem 270 profissionais trabalhando no ambiente 24/7 simultaneamente, não é tão simples. A comunicação entre todos os ambientes, todos os participantes, não funciona tão bem. Então, essas coisas que, a princípio, parecem meio óbvias, na prática, não são tão simples de serem executadas. Tá? Outro ponto também é a visibilidade para o solicitante. Tá? Então, quando nós fizemos essa segunda fase, nós tivemos alguns resultados adicionais. Primeiro foi a visibilidade completa da mudança. Antes eu só registrava a mudança e comparava. Agora eu tenho todas as etapas da mudança, desde a solicitação, controle de projetos, controle de qualidade e execução. Rastreabilidade de interações, todas as interações e mudanças nessa mudança, todas as interações e alterações do projeto ficavam registradas num lugar só. Tá? Redução de falsos positivos na operação, então a operação diminuiu, falou, bem, agora eu tenho menos problema porque eu sei que vários acionamentos que eu tinha antes não eram necessários. Mais transparência para o solicitante, quem solicita pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a mudança dele, se foi atendida. Distribuição de tarefas e atividades também ficou entre essas equipes. Melhorias de usabilidade, redução de e-mails trocados. Okay? Bem, por fim, nós partimos para uma pesquisa com os usuários. Até trocou aqui. Né? Onde nós avaliamos quais eram... Fizemos uma pesquisa com esses usuários, depois do sistema rodando, são quase 4 anos de implantação desse processo. Quais eram os resultados que a gente tinha obtido ao longo dos 4 anos com a implantação desse modelo de trabalho? Okay? Envolvendo aí usuários de projetos, usuários focados no controle de qualidade de projetos, usuários focados na implantação e usuários de suporte. Ou seja, eu tenho o cara que faz o projeto, que avalia se o projeto está bom, o que implanta e o que faz o suporte, que é quem sente as consequências da melhoria. Tá? Então, a percepção geral foi 100% dos usuários acha que o processo ficou melhor, em média 70%. Essa é uma pesquisa qualitativa, então nós entrevistamos aí uma série de usuários desses departamentos, perguntando, você preferia trabalhar sem ou com? Você preferia voltar para o seu sistema antigo de trabalho? 100% disseram que não. Tá? E que tinha ficado cerca de 70% melhor ao que era antes deles usarem um modelo estruturado. A fase de projeto ficou 24% mais rápida. Tá? Todos concordaram que, a partir do momento que você estrutura, implanta uma gestão de mudança, você consegue fazer auditoria e pegar os erros, com o tempo, o aprendizado vai se refletindo na equipe e os projetos começam a ser feitos mais rápidos. Ou seja, quem é da área de projeto diminui o tempo para fazer uma mudança, apesar da burocracia do processo. A fase de implantação também ficou mais segura, também foi um consenso. Tá?
E o maior benefício que eles acharam era o acompanhamento poder saber o que estava acontecendo com a mudança a qualquer instante. Tá? Quanto ao uso de templates, especificamente, foi um dos pontos que nós avaliamos, foi 100% percebeu a redução de erros operacionais. A partir do momento que a gente implantou o uso de templates de mudanças, 100% dos usuários identificaram, de entrevistados, que houve uma redução dos erros operacionais, estimada a mais ou menos 40%. Tá? Também, redução de erros operacionais, redução de incidentes. Incidentes pós-janela de mudança diminuíram e também o tempo para a resolução desses incidentes diminuíram, uma vez que as mudanças eram padronizadas e seguiam modelos. Então, e 50% acredita que houve a redução no tempo no projeto de mudança, quando está fazendo o projeto. Qualidade da documentação, 100% dos usuários, eu não comentei aqui, mas dentro do sistema você é obrigado a preencher a documentação com o modelo Visio. E o sistema faz o controle da base de documentação. Então, quando você faz um projeto, se você não botar a documentação correta, e quando a mudança é concluída e o meu usuário aprova essa mudança, ele pega essa documentação e publica e atualiza. Então, se eu tenho uma versão da topologia, que é a versão 1, quando conclui a mudança, ele mesmo vai lá e substitui por uma versão nova da documentação, identificando todas as mudanças que foram feitas, quais os documentos foram alterados, e ele substitui as versões. Então, a base passou a ficar mais atualizada. Okay? A auditoria, o fato de você auditar automaticamente 100% das mudanças, ou seja, não tem alguma coisa que não foge do padrão, que não é auditado e não tem que justificar, fez com que todos os usuários tivessem que ter um cuidado maior e reduzir os erros. Então, ficaram mais atentos. Tá? Também a melhoria na qualidade dos desenvolvimentos dos projetos. Então, com a auditoria, tanto a parte de projeto quanto os executores ficaram mais atentos. Tá? E um outro aspecto interessante é que várias empresas estão passando por um processo de terceirização de mão de obra. Então, você tem equipes que são, geralmente, você tem os funcionários mais qualificados, são funcionários que estão ali dentro da empresa, lá, e equipes terceirizadas que fazem aquelas atividades rotineiras. Então, com a implantação disso e desses modelos mais estruturados, com bibliotecas de templates e padrões, com o passar do tempo, a relação com esses terceiros ficou mais fácil de lidar, mais fácil de controlar, isso tudo. E, enfim, para terminar, algumas configurações. Né? Primeira observação que a gente deixa aqui dessa experiência é, se a gente fizer um processo de implantação com um modelo de trabalho interessante, a gente consegue benefícios práticos. E aqui eu não estou falando só de atender, quer dizer, a empresa que implanta a gestão de mudança, ela fica segura, olha, eu estou implantando a gestão de mudança, eu estou atendendo uma norma e tal. Mas para os usuários no dia a dia, melhora. Melhora porque você tem menos erros, menos suporte, menor tempo na hora de fazer o suporte. Tá? Então, a conclusão que a gente quer colocar aqui é: implantar um sistema de gestão de mudança, por mais chato que possa parecer para o usuário, neste caso, nessa experiência que nós tivemos, que era uma experiência complexa, trouxe um grande benefício para os usuários, que optaram, como a gente viu na pesquisa, eles preferem trabalhar assim do que não trabalhar assim. No dia a dia deles ficou mais fácil, tá? no cômputo geral. Outro cuidado também é que quando a gente fala de gestão de mudança, você tem a gestão de mudança num âmbito um pouco mais de alto nível, mais corporativo, que são aquelas informações um pouco mais administrativas. Quando você desce isso para um âmbito técnico, os frameworks padrões, eles não tratam essas questões. E isso faz muita diferença. Quando eu começo a controlar no nível de detalhes técnicos das mudanças, eu consigo ter alguns ganhos. Tá? E faz toda a diferença. Tá? Os usuários, naturalmente, quando você implanta um sistema de mudança, eles ficam mais atentos, a gente já falou um pouco disso. E gerenciar a mudança é proteger o ambiente de produção, gerando valor para o negócio. Então, a nossa experiência disso, que quando nós começamos, achávamos que ia ser uma coisa simplesmente de compliance, obrigatória, mostrou que, na verdade, o que as boas práticas recomendam traz um benefício real para os usuários, que é um ponto que nós observamos que existe uma certa resistência quando você tenta dar um passo de melhorar. Agora, para cada tipo de empresa, você tem uma solução para esse problema e você tem que adequar o seu tamanho. Não adianta você querer implantar um sistema com muitas etapas e muitos processos para uma empresa que tem uma equipe menor. Mas numa empresa grande, você pode ter um processo diferente. E aí você vai achar a roupa que serve no seu tamanho, de acordo com isso. Mas o fato que nós queremos colocar é gestão de mudança
de fato, real, melhora a vida do usuário, melhora o resultado do negócio e a disponibilidade dos clientes que usam a infraestrutura. Okay. Perguntas para o Marcos? Perguntas para o Marcos? Alguém? Eu queria fazer só... Alô? Eu queria fazer um comentário em relação a... Você pegou uma rede basicamente corporativa, grande, mas totalmente homogênea, pelo que eu estou entendendo, né? Vendedor único, né? Ou não? Não. Você falou especificamente de um produto e de um vendor para coleta de logs? Ou... Não, a gente usou o ACS como ponto de coleta, mas essa rede tem F5, Citrix, Juniper, Cisco, são 7.800 equipamentos, Tricom, HP, é uma rede mundial complexa. Legal. Tá? Então, esse aspecto, essa pergunta é interessante, porque pode parecer que você tem, é tudo Cisco. Não, não é tudo Cisco. Não. Assim, o que a gente usou como ponto de controle, aqui eu mencionei apenas o ACS, mas a gente recebe logs de equipamentos de fabricantes que não falam Takacs, por exemplo. Tá? Então, só para entender, você tem Citrix, F5, HP, Cisco, é extremamente heterogêneo o ambiente.